Fala galera, sejam bem-vindos. Vamos falar de Flamengo, da classificação desse cenário que eu tenho certeza aí que tem muita gente na bronca depois do último jogo pela Libertadores com futebol pobre, sem interesse, sem intensidade e no sufoco. E vamos falar também do negócio fechado, mais de 115 milhões de reais no caixa do Flamengo. Já chega deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Notícia quente no Flamengo: o Everton da Inglaterra entrou em contato nesta quinta-feira e exerceu o direito de compra de Carlos Alcaraz, que estava emprestado lá para os ingleses. Tá bom? Os ingleses irão pagar pelo jogador 15 milhões de euros, que daí na cotação atual 96 milhões de reais e mais bônus por meta, que daria 18, poderia chegar a 18 milhões de euros, ou seja, 115 milhões de reais ou até mais um pouquinho. Mais uma partida aí pavorosa do Clube de Regatas do Flamengo. Eu estou falando da Libertadores e olha, hoje não dá para passar pano na cabeça de ninguém, muito menos do Felipe Luiz. A classificação veio, é verdade, mas foi dramática, sofrida, no bico do corvo, como dizem por aí, foi na bacia das almas e na conta do chá. Apesar da classificação, o futebol apresentado foi simplesmente lamentável, do primeiro ao último minuto do jogo. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1-0 no Maracanã, com gol do Léo Pereira. É verdade, mas o placar foi muito magrinho, suado e o time flertou com a eliminação durante todo o jogo, durante o jogo inteiro, especialmente no final, onde parecia mais nervoso do que confiante. Deu um apagão lá e o nosso São Rossi salvou a gente lá no último minuto. E para piorar o cenário, a LDU, que estava sapecando o Central Córdoba por 3-0 na altitude, e se o Flamengo tivesse tomado um golzinho no final, adeus classificação, ou seja, mesmo jogando em casa contra um time tecnicamente inferior, o Flamengo parecia um time sem tesão, um time desanimado, sem alma e sem vontade. Outra coisa que a gente precisa parar é com esse negócio de vender a imagem do que o Flamengo pode aí enfiar 4, 5, 6-0 em qualquer um. Vamos cair na real, galera. Vamos cair na real. Essa expectativa é irreal, só aumenta a pressão em cima do time que já não está bem mentalmente e cria uma bolha de ilusão que isso aí não ajuda em nada. E aqui no YouTube também tem um monte de gente aí, uma galera que precisa fazer um meia-culpa, porque muita gente gosta de passar o pano como se tudo tivesse maravilhoso e não está. Não dá para normalizar o que vem acontecendo. Tem que haver uma reformulação geral no time do Flamengo o mais rápido possível. Olha, vamos falar real, a fase de grupos do Flamengo foi muito ruim, foi horrorosa, pífia, uma das piores que eu já vi nos últimos anos. E se a gente quiser realmente disputar Libertadores para ganhar, muito tem que melhorar, muita coisa mesmo, porque do jeito que está, esquece. É o terceiro ano consecutivo que a gente passa em segundo no grupo. Olha, é inadmissível o time jogar como jogou contra o Palmeiras lá no domingo, com intensidade, organização, raça, e depois chegar no Maracanã e fazer esse papelão contra o Táchira. É outro time, cara, é outro espírito, é outra coisa, é algo assim inaceitável. E apesar da gente ter um time melhor do que o do Palmeiras, os caras são muito mais consistentes. Quando pega um time aí de baixa qualidade, uns times menores e mais fracos, passa o carro em cima, não querem nem saber. É que o Flamengo deveria fazer e não faz. O Flamengo hoje não chuta gol, o Flamengo não cria, erra passes demais, passe de meio metro, perde gol pra cacete. Poxa, é uma vergonha, parece um time amador. E é preocupante como o Felipe Luiz aí não vem conseguindo ter um repertório ofensivo para o time. Presta só atenção nisso, o Flamengo não consegue jogar contra equipes que se fecham. Quando é uma equipe que parte para cima do Flamengo, joga de peito aberto, o Flamengo se sai satisfatoriamente melhor. Olha, eu não sou analista tático, mas olha, esse esquema de 4-2-4 do Felipe, para mim, na minha opinião, acho que já deu o que tinha que dar. E a bola não chega no Pedro, os volantes não pisam na área. E fica claro que quando o Pedro e o Arrascaeta não vão bem, e outros desfalques,
juntando com tudo isso, que a gente percebe que o time fica completamente perdido, o time não vai bem. E tem que mudar, precisa mudar urgente, precisa mudar para ontem. Olha, se eu fosse o Boto, no retorno do Ninho do Urubu, eu chamava geral numa salinha lá e largava o aço, passava o sabão nesses caras e falava para eles assim mesmo, ó. Olha, isso que aconteceu contra o Tátira não pode se repetir nunca mais. Nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, principalmente na Libertadores, porque se repetir, cabeças vão começar a rolar e não adianta fugir, tem que ser para todo mundo e isso vale para todo mundo. E mais, não é só o Jorginho que vai resolver o problema do Flamengo, não. Se não mudar a postura, se não jogar com mais seriedade, com mais vontade, pode esquecer de final de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e se vacilar, esquece aí de oitavas de final da Copa Libertadores da América, porque a gente vai pegar um time com mais qualidade e a gente corre o risco de perder o jogo. O nosso elenco tem carências e a gente precisa contratar para ontem. Agora, galera, entenda bem, ninguém aqui está pedindo a cabeça do técnico. Eu também não sou radical contra isso, mas eu não sou resultadista. O time não está bem, mas o alerta está ligado e tem que haver cobrança e não pode ser cobrança leve, tem que ser cobrança pesada, porque o torcedor está cansado de ver o Flamengo se arrastando em campo, um elenco que custa milhões por mês. Agora, justiça seja feita, alguns jogadores merecem elogios. O Alan foi muito bem, o Luiz Araújo muito bem no jogo, Alexandro muito bem também, mostrou vontade, o Varela, que entrou de volante e de novo fez uma ótima partida, uma boa partida, assim como o Léo Pereira, que salvou a gente com gol, e o Léo Ortiz, que foram jogadores corretos, jogaram bem no jogo, agora o resto não agregou em nada, sinceramente. E agora, o que a gente tem que fazer agora? Agora é esperar o sorteio da próxima segunda-feira, né? Se eu não me engano, às 18h30, e ver como o Flamengo passou em segundo e ver quem o Flamengo vai enfrentar nas oitavas de final da Copa da Libertadores. E só vem pedreira e das grandes. Olha, pode vir Palmeiras, Internacional, São Paulo, Estudiantes, River Plate, Vélez, Racing, ou seja, o negócio está muito embaçado. Então, meu amigo e minha amiga rubro-negra, segura o coração aí, porque do jeito que tá, do jeito que vem jogando, vai ter um caminho muito difícil pela frente, tá bom? E a pergunta que fica é essa: será que o Flamengo vai finalmente acordar? Ou se o time vai seguir nessa mesma pegada, dessa mesma forma, jogando sem alma e parecendo que escolhe o jogo para jogar? Tá bom? Se você quer ver mudança, se você tá cansado desse marasmo, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você mudaria nesse Flamengo hoje. O Flamengo joga neste domingo contra o Fortaleza às 18h30 no Maracanã e depois viaja para os Estados Unidos para o Super Mundial de Clubes, né, que pega os Spurs no dia 11. Aliás, no dia 11 o Flamengo viaja e estreia contra o Spurs no dia 16 de junho, que aliás é o meu aniversário, às 22 horas do horário de Brasília. Galera, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo com mais cobertura aí completa do time do Flamengo e a nação rubro-negra. Saudações, até mais, galera. Fui!